Tranquilo? Vamos lá então, última parte aqui da nossa aula 2 sobre o Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. O que faltou a gente falar aqui, só para a gente poder fechar de vez esse assunto, são as formas de deslocamento. E o nosso Estatuto prevê duas formas de deslocamento, a remoção e a redistribuição. Apesar de serem dois assuntos assim muito parecidos, né, remoção e redistribuição, eles têm mais ou menos o mesmo condão, a mesma intenção no final das contas, é muito importante que você entenda a grande diferença entre eles. E talvez o grande separador de remoção e redistribuição seja o fato da remoção recair sobre o servidor, sobre a pessoa, e a redistribuição recair necessariamente sobre um cargo, não sobre a pessoa investida nele. Mas sem a gente ficar muito, passar informação e não ler, vamos sem muita demora, sem muita enrolação, direto para a lei. Você analisa comigo o artigo e eu vou te explicando exatamente como funciona cada um, iniciando pela remoção, está na sua tela. Artigo 58. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou ex officio, com ou sem mudança de sede. Inciso 1º, de uma repartição para outra. Inciso 2º, de uma unidade de trabalho para outra, dentro da mesma repartição. Aproveita e já leu o artigo 59. A remoção por permuta será processada a pedido de ambos os interessados, ouvidas previamente as chefias envolvidas. Vem para cá, vamos lá. O que seria necessariamente a remoção? A remoção é o momento em que você desloca o servidor de um local de trabalho, de uma lotação de trabalho para outra. Lotação é o termo que a gente usa para o local em que você foi colocado para trabalhar, sediado para trabalhar. A sua sede, sua lotação, seu local de trabalho, chame você como quiser. Quando você toma posse do cargo, você será designado, ou pelo menos na hora da posse você já sabe, né? E você pode ser que tome posse lá no local em que você foi designado para atuar. Você chega lá bonitinho, naquele prédio bonito, cheio de repartição, cheio de departamento, e eles vão te designar, olha, você chegou, beleza, dentre as atribuições que você tem, sei lá, tradução. Nós vamos te colocar no setor de tradução, no departamento de tradução. Então você estará lotado naquela determinada comarca, naquela determinada localidade e no departamento tal. Presta bem atenção nessa jogada, porque a remoção recai sobre as duas situações, tá? Vamos de novo só para a gente poder fixar legal. Imagina duas cidades próximas aí do Rio Grande do Sul. Confesso que eu sou um imbecil em geografia, então não vou ficar chutando o nome de cidade e proximidade, que eu não entendo bosta nenhuma disso. Duas cidades, uma próxima da outra. Em cada uma delas você vai ter uma localidade, digamos assim, um órgão, para ficar mais correto, né, dessa entidade para a qual você prestou o serviço público. Então, digamos que você está em uma cidade, só que você mora na outra, a cidade vizinha. Mas você todo dia se desloca. Não seria mais interessante que você fosse lotado na cidade onde você mora? Mas não foi o que aconteceu. Até aí morreu Neves. Ah, professor, mas em algum momento então eu consigo me retirar dessa localidade e vir para onde eu moro e facilitar a minha vida? Sim, através do procedimento, um deles, né, de remoção. Então a remoção seria isso, você está lotado inicialmente nessa cidade, você quer sair daqui e ser relotado, ou seja, removido daqui para atuar nessa outra cidade. Tranquilo? Esse é o primeiro lado. Agora imagina o seguinte, você logo no momento que toma posse já foi lotado na cidade onde você mora. Porra, beleza, né? Perfeito, Deus é pai. Só que você ficou num departamento que você odeia. Porra, chato pra cacete, o trabalho é chato, o pessoal de lá é uma piaba de trabalhar, uma chatice do cacete. Se você pedir para ser deslocado de departamento, dentro do mesmo local de trabalho, a mesma lotação, eu estou mudando de repartição ou de departamento, também será uma remoção. Então presta atenção no que ele fala. A remoção ocorre de uma comarca para outra, uma localidade para outra, ou de repartição para repartição, dentro da mesma comarca. Beleza? Bom, como eu te falei, você pede. Essa é a chamada remoção a pedido, que o próprio artigo já me diz no caput que existe. Lógico, você pedir não é garantia de que vai acontecer. A remoção a pedido é um ato, o retorno dessa remoção, desse pedido de remoção, é um ato discricionário da administração. Se ela quiser, ela libera. Se ela não quiser, vai se ferrar. Só que existe a remoção ex officio, também chamada remoção de ofício. Quando a gente fala de ofício, é que é um ato, uma atribuição própria da entidade que ela faz naturalmente. É a função dela realizar aquilo, ela tem esse poder. Só que a discricionariedade para você não surge. Quando o seu superior chegar e falar, a partir de amanhã você está lotado em tal local, eu não posso fazer nada, eu tenho que ir. A remoção de ofício, para mim, é uma obrigação. Eu fico vinculado à ordem que veio. Quando eu peço a remoção, a administração fala não e eu não posso nem brigar. Agora, vem você falar não quando a remoção é de ofício. Tu pode ser até demitido por insubordinação grave. Tá? Então, a remoção, para você entender, a pedido é quando o servidor pede,
Tá meio óbvio. E de ofício é quando a entidade te remove, sem que você peça porcaria nenhuma. Isso pode acontecer? Claro que pode. Ah, professor, mas eu fiz prova no edital lá, vinha certinho a cidade, eu escolhi aquela cidade. Bom, você é servidor estadual, querido. Você pode rodar o estado inteiro. Eu, administração estadual, posso te mandar para onde eu quiser. Pela remoção, dentro da mesma instituição. Fez prova para o TJ, para o SUSEP, para o TRE, para o TRT, não importa, eu posso só te deslocar dentro. TJ, TJ, TRT, TRT e por aí vai. Agora, você percebeu que eu já li o artigo 59 com você que fala da remoção por permuta. Isso é muito maneiro, cara. O nome já diz, né? Eu acho que ficou meio óbvio. A remoção por permuta é quando eu tenho, vou voltar para aquela situação, duas cidades. Eu moro aqui e trabalho aqui. E tem um cara que mora aqui e trabalha aqui. Não seria interessante a gente inverter a situação? Essa é chamada remoção por permuta. Eu entro em contato com o cara e falo, pô, irmão, eu queria muito ir lá pra lá, sabe? Porque, pô, eu moro lá. E o cara chega pra mim e fala, eu também, eu tô na mesma situação que você. Eu tô lotado numa cidade morando em outra. O que você acha da gente trocar? Beleza, remoção por permuta. Então essa é a remoção de permuta, tá? E aliás, fica uma dica pra você. Passou, procura no Facebook grupos de permuta pra instituição que você fez prova. Que tem muita. Sempre tem a galera lá, pô, olha só, eu tô querendo uma remoção para tal lugar, quem quiser ir fazer uma troquinha é só avisar. O Facebook é ótimo para isso, pelo menos para isso, né? Então qual é a ideia? Beleza, eu fiz um acordo com o cara, a administração vai aceitar? Não, até porque em primeiro lugar, eu fiz um acordo com o cara, nós dois vamos procurar nossa chefia imediata. Então eu vou procurar meu chefe, ele vai procurar o chefe dele. Se os dois liberarem, tranquilo. Os dois vão enviar o pedido de vocês para o órgão central da administração, da entidade que você atua. E esse órgão vai poder estabelecer se vai acontecer a remoção ou não. Agora, é claro, né? Remoção por permuta. Os dois concordam, o chefe concorda. Raramente a administração nega, tá? Porque para ela não faz diferença nenhuma. Tá tranquilo? Então, essas são as duas modalidades iniciais, ou três, né? A pedido, de ofício ou por permuta. Mas existe uma modalidade também que é uma remoção interessante, a remoção para tratamento de saúde, ou seu, ou da sua esposa, do seu marido, do seu cônjuge, do seu companheiro, né? Ou até mesmo de uma pessoa que viva as suas dependências, né? As suas expensas, a sua dependência, dependente de você. Isso também está previsto no nosso estatuto, eu vou te mostrar a regra e vou te explicar daqui a pouco, está aí na tela. Parágrafo 1º, deverá ser sempre comprovado por junta médica a remoção a pedido, por motivo de saúde do servidor, do cônjuge deste ou dependente, mediante prévia verificação da existência de vaga. Marca, por favor, nesse parágrafo primeiro, a parte da prévia inspeção e segundo, a existência de vaga. São duas situações muito importantes. Imagina que eu chego para o meu superior e falo assim, olha só, eu tenho um tratamento de saúde que eu preciso fazer, mas nessa cidade que a gente atua, na nossa cidade, na nossa comarca, esse tratamento não acontece. A cidade mais próxima que tem esse tipo de tratamento fica a 3 horas daqui. E eu preciso ir 2 vezes por semana. Tu imagina o inferno, você ir 2 vezes por semana, 3 horas vai, 3 horas vem, perder um dia, você vai perder 2 dias de trabalho fácil. Então o que seria mais interessante para você? Ser removido para lá, logicamente, e ficar lá trabalhando. Enquanto você está fazendo tratamento, acabou, você volta. Se é que vai voltar. Sabe-se lá que tipo de tratamento você vai ter, né? Nesse caso, não adianta apresentar laudo médico. Nesse caso, a inspeção médica da junta médica oficial vai acontecer. Se eles realmente detectarem que há necessidade desse tratamento, aí a sua remoção será vista com outros olhos. A gente costuma dizer que essa remoção para tratamento de saúde é uma remoção vinculada. A partir do momento que você fala que precisa ir para se cuidar, a administração não pode negar. Até porque é a tua saúde. A gente está falando da sua saúde. Sua, ou do cônjuge, companheiro, ou pessoa que dependa de você. Você entendeu, né? É saúde, então saúde não se brinca. Pelo menos só os políticos que brincam, né? A saúde não se brinca, então a administração pública ela não pode negar esse pedido teu. Agora, ela tem como postergar, digamos assim. Que ela pode chegar para você e falar, beleza, você será removido, porém, lá onde você quer ir ainda não tem vaga. E eu não posso te remover e transformar você em excedente lá. Isso não existe. Então, cuidado que o nosso estatuto prevê. É obrigatório que exista a vaga. Se não tiver vaga, simplesmente não vai acontecer essa sua remoção. Ou pelo menos enquanto a vaga não aparecer. Apareceu a vaga, a primeira coisa. Até antes do aproveitamento. O que eles vão fazer? Remover você. Tá tranquilo? Próximo parágrafo também tem uma regra interessante. Sendo o servidor removido da sede, dar-se-á, sempre que possível, remoção do cônjuge, que for também servidor estadual. Não sendo possível, observar-se-á o disposto no artigo 147.
Essa seria uma última modalidade de remoção, porque a gente falou a pedido, de ofício, permuta, tratamento de saúde, e a quinta situação seria a remoção para acompanhamento do cônjuge. Porque, olha a regra, primeiro, um servidor público removido, não a pedido, mas de ofício. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil da gente enxergar isso aqui. Imagina você e seu cônjuge ou seu companheiro. Vocês trabalham na mesma instituição pública estadual. Só que a administração vem e remove um de vocês de ofício para uma cidade 4 horas de diferença, 3 horas e meia de distância. Você concorda que essa distância ela vai impedir que vocês estejam no núcleo familiar comum, o que vocês já estão acostumados? Resumo, você concorda que a administração está mexendo na sua família, está distanciando a família? Então, quando isso acontece, o seu cônjuge sendo removido, você tem todo o direito de chegar para a administração e falar: administração, eu também quero ser removido para a mesma localidade, ou pelo menos uma localidade próxima. Eu tenho que ir. Só que a administração ela não pode negar caso alguns requisitos existam. Por isso a história do vinculado de novo aqui. O que ele pede como requisito? Primeiro, que também seja servidor estadual. Porque olha só, nós dois somos servidores do estado do Rio Grande do Sul. Aí beleza. Agora, se eu sou servidor do município e minha esposa, meu marido do estado, não vai adiantar nada. Então a primeira exigência é, se você quer exigir ser removido junto com o seu cônjuge, você tem que ser servidor estadual. Segunda exigência, ele, o cônjuge, o companheiro, tem que ter sido removido de ofício. Porque se ele foi removido, se ela foi removida a pedido, arruma um terapeuta de casal. Porque vocês estão se separando, provavelmente. Ou a briga está rolando muito grande e está querendo distância de você. Porque tem que vir ordem da administração. Tá tranquilo? Então, a segunda exigência é essa. E a terceira situação é a existência de vaga. Olha o que ele fala, quando possível. O quando possível que ele quer dizer é, tá, você quer ser removido para tal localidade, mas infelizmente eu removi seu cônjuge, sua companheira, porque só tinha uma vaga. Eu não tenho como remover você agora, amigo. Não dá. Você quer esperar? Eu vou arrumar a vaguinha para você, mas por enquanto não dá. Então são 3 exigências. Né? Tem que ter sido remoção de ofício, nunca a pedido. Tem que ser servidor estadual, ambos, né? Que senão vai entrar em esfera distinta e ninguém pode se meter na esfera do outro. E a terceira situação tem que ter vaga, que é o tal do quando for possível. E se não for possível, se eu não tiver vaga e não der para fazer agora? Ah, vai levar 4 anos para aparecer uma vaga. Sei lá, né? Nunca se sabe. Pode ser que alguém morra amanhã, pode ser que não. O que você faz? Artigo 147, que vai falar da licença para acompanhamento do cônjuge, que nós vamos trabalhar na aula 4, salvo engano da minha parte. Eu acho que é isso. Na aula 4 a gente trabalha licenças, aí eu vou te explicar bem essa licença. Deixa ela em suspenso por enquanto. Tranquilo? Isso é remoção. Essas situações todas são de remoção. Fica uma dica para você. Normalmente cai remoção na prova, porque remoção tem muito detalhe, tem muita característica. Então monta o esqueminha. Né? Sempre faça isso. Remoção a pedido, remoção de ofício, tipos de remoção e as características. Isso é clássico, isso é fácil. Agora tem a redistribuição, que é bem menos cobrada porque ela é muito mais fácil. Lê comigo aí no artigo na tela. Artigo 60, redistribuição, é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo de um quadro de pessoal ou entidade para outro do mesmo poder, cujo plano de cargo e vencimento sejam idênticos. Olha só, 3 coisas que eu quero que você marque nesse artigo. Primeira coisa, a redistribuição é o deslocamento do servidor com o cargo. Ficou muito feio, muito feia, né, melhor dizendo, essa redação. Ficou muito feio esse artigo, quando ele disse para você um servidor removido com cargo. Na verdade, a redistribuição não é remoção de servidor, não é deslocamento do servidor. Quando o servidor sai sozinho, isso é remoção. Na verdade, o que está acontecendo aqui é, eu estou deslocando o cargo. E por ter o servidor nele, o servidor está indo junto. Com esse texto, parece que redistribuição é uma consequência de remoção, e não é. Os dois são totalmente distintos. Entenda, o que seria uma redistribuição? Eu pegar o cargo de uma comarca e jogar para outra. Ah, mas tem gente do cargo, então leva. E se o cargo tiver vago? Melhor ainda. Então é um erro falar, o deslocamento do servidor com o cargo. Não, porque às vezes o cargo está vago e nada impede que a redistribuição aconteça. Calma, antes de eu te explicar melhor a redistribuição. Pedi para você marcar essa primeira característica. Segunda característica que eu quero que você entenda. A redistribuição pode acontecer entre órgãos ou entidades do mesmo poder. Aqui é um pouco mais amplo do que a remoção. Enquanto na remoção eu fico, ou eu mudo de comarca ou de departamento, repartição, na redistribuição pode ser que eu mude de órgão. Imagina, eu sou técnico judiciário do TJ do Rio Grande do Sul.
E eu sou redistribuído, meu cargo é redistribuído e eu vou junto para o TRE do Rio Grande do Sul, para ser técnico judiciário. Algum erro? Nenhum. São duas entidades do Poder Judiciário. Olha o que ele fala, a entidade é o órgão do mesmo poder. Então toma cuidado que isso... Quem tiver aqui do Sul, né, que estiver assistindo essa aula, veja o que aconteceu em 2016, ano passado, em relação aos cargos lá no TRT, no TRE e no TRF, em relação a Santa Catarina. O que aconteceu ali? Não tinha como fazer concurso, estava sem dinheiro, estava ferrado, redistribuiu um monte de gente. Pegou o pessoal do TRF para colocar no TRT. Pegou o pessoal do TRE para colocar no TRT. Então isso é uma coisa comum, são mesmos poderes. Terceira situação, que eu preciso que você marque. O plano de carreira tem que ser idêntico. Então se eu sou técnico judiciário aqui, técnico lá, eu tenho que observar se os vencimentos, as classes, os níveis são a mesma coisa. As promoções passam pelo mesmo procedimento. Tá? Que se não for idêntico, não é semelhante não, é idêntico. Não há como redistribuir. Vamos continuar lendo que eu quero te mostrar a redistribuição melhor para você entender bem isso aqui. Parágrafo 1º. Dar-se-á exclusivamente, muito importante esse parágrafo, a redistribuição para ajustamento de quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de cargo ou criação de órgão ou entidade na forma da lei. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, nos termos desse artigo, serão colocados em disponibilidade até seu aproveitamento. Para fechar a redistribuição, para você entender bem esses dois parágrafos, veja bem, a redistribuição ela é uma técnica que vai ser utilizada quando você não tem outro método para resolver um problema, demanda e quantidade de servidores para atender essa demanda. Vamos trabalhar de uma forma bem prática. Imagina novamente duas comarcas próximas. Comarca X da entidade qualquer, a comarca X ela tem 30 cargos dados a ela e os 30 estão ocupados. Na comarca Y, ela tem 50 cargos e os 50 estão tomados. Porém, na comarca X, a demanda não é tão grande. Então, dos 30 que ali estão lotados, 20 trabalham, 10 ficam meio perdidos, porque não é tão grande. Já na outra comarca é muito maior. Aqueles 50 não estão dando conta. Entenda, 30 e 50, 80, né? Guarda isso na cabeça. Eu tenho uma opção, fazer um concurso, né, para aumentar o número de servidores nessa comarca Y. O problema é que, além de gastar dinheiro com concurso, eu teria que pedir autorização para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, para liberar a criação de novas vagas. Então vamos dizer que eu crie mais 10. Eu fico 30, 60, 90 vagas. Eu tinha 80, passei a pagar mais 10. 5 mil reais cada um, 50 mil a mais por mês de gastos. É interessante? Isso é o comum. Mas, normalmente, o Ministério do Planejamento vai olhar e falar, não tem outra forma de resolver isso não, né? É oneroso. Existe a redistribuição. O que seria redistribuição? O MPOG chegar e falar, tu não tem direito a 80 vagas nessas duas comarcas? Por que você não realoca essas vagas? Tá com 30 aqui, 20 trabalham, pega 10 dessa e joga para lá. Aqui ficam 20 e aqui passou a ter 60. 60 mais 20, 80. Continuo pagando a mesma coisa. Eu continuo tendo o mesmo gasto, meu ônus não aumenta, não será oneroso para mim, continua sendo a mesma coisa e você resolve o teu problema. Você entendeu a parada da redistribuição? Por isso que ele fala que é exclusivamente para redistribuição, para realocação de quadro de pessoal. É quando você, ao invés de gastar mais, simplesmente pega o número de cargos que você tem e redistribui, por isso o nome é redistribuição. Lembra lá na primeira aula, o que é cargo público? É aquele criado por lei com o número certo. Se eu criar um cargo, técnico judiciário, tem 10 mil vagas, eu posso pegar essas 10 mil e distribuir pelas comarcas que eu tenho da forma que eu achar que devo. Você entendeu a pegada? É um exemplo babaca para você entender bem. Imagina duas salas de aula, uma com 40 cadeiras e outra com 20 cadeiras. Eu tenho 60 cadeiras no total. Tenho duas turmas, cada uma com 30. O que você acha mais conveniente? Pegar essa com 40, deixar os 30 lá e nas 20 comprar mais 10? Vai gastar, para ficar com 70 cadeiras no total, ou pegar 10 daqui e redistribuir. E ficar 30, 30, tenho 60 ainda e atendo a minha demanda de alunos. Você entendeu? Isso é redistribuição. É uma técnica que não gasta, porque eu já estou gastando, já estou pagando mesmo. Por isso que diz que é o deslocamento do servidor com cargo. Porque quando você chegar para o cara e falar, olha só, o teu cargo está sendo deslocado, redistribuído para tal localidade, você vai junto, servidor. Ah, não, mas eu fiz prova para o TRE, como é que eu vou parar no TJ? Isso é problema do Poder Judiciário, não é teu. E pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Tá tranquilo?
a gente fecha aqui a aula 2 e semana que vem estará disponível para você aí a aula 3. Caso você esteja vendo isso depois, já está disponível. Nos vemos na aula 3. Um abraço.